Olá Márcio, olá Yara, amigos do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio, mas pode me chamar de Tony. E essa história que agora eu vou contar é uma coisa muito horrenda que aconteceu comigo. Devo deixar claro que tal fato não aconteceu no local onde moro. Então, não vou ter provas de nada, além do testemunho da minha esposa, a minha esposa Mila. Também não quero que descubram o lugar exato onde ocorreu tal fato, onde tal coisa aconteceu. Para quê? Para que não haja estardalhaço e não faça do local um lugar, um ponto turístico, pois o local é bem tranquilo e eu não quero que os moradores de lá sejam perturbados. São pessoas simples e bem simpáticas, que só querem ter uma vida de paz. Já basta o caos de um certo rio que tem por lá, porque o povo baderneiro da cidade, que não sabe se comportar, vai para lá ficar final de semana fazendo barulho nesse rio. Eles tinham que ficar lá, era tarde da noite, para ver o que eu e a Mila vimos. Aí eu queria ver se eles não iam aprender a viver. Esse é o caso do ataque do lobisomem. O conteúdo original foi enviado pelo Antônio, com o nome Tony. Tony pede para que o nome seja mantido no mais absoluto sigilo. Logo, qualquer nome que você ouvir nesta narração será fictício, inclusive nomes de lugares. E se você tem um relato, um conto, uma história para contar, envie o seu relato para natrilhadoterror@gmail.com e teremos o prazer de contar também a sua história em nosso canal. Caso queira, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Amigos do canal, a irmã do Márcio, a Aline, está com câncer no útero e precisa de auxílio para que ela possa dar continuidade ao seu tratamento de quimioterapia. Nós precisamos de sua ajuda para custear o tratamento. Hoje, dia 14 de outubro de 2023, ela não está passando bem e nós precisamos urgentemente da sua contribuição para que ela possa ir se tratar adequadamente, ok? A Aline ajudava no canal em off, mas devido a essa doença, né, ela teve que se afastar. Para você ter ideia, em menos de uma semana ela perdeu 15 quilos. Nós temos o Catarse, o Apoie-se, onde você pode estar ajudando o nosso canal. Todo o valor que for doado para o canal será revertido para custear o tratamento da nossa querida Aline, a irmã do Márcio. Temos também o Pix, natrilhadoterror@gmail.com, no qual você pode estar fazendo também a sua doação de qualquer valor. Dito isso, meu amigo, minha amiga, eu sou Yara. Eu sou o Márcio, irmão da Aline, e vamos juntos para mais um episódio aqui no nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento da KCM Higienização. Você que está em Curitiba, região metropolitana, não perca tempo. Faça agora mesmo a higienização do seu carro, caminhão, estofado, residencial em geral. Chama no WhatsApp 9917-8703. KCM Higienização, a maior nota de avaliação no Google. Essa história que agora começo a relatar, amigos, aconteceu em junho deste ano. Sim, ele é recente. Você ouviu bem, junho de 2023. Meu pai tem um sítio em Minas Gerais, em uma cidadezinha pequena, na qual o centro urbano é menor ainda. Então, por esse motivo, tem bastante gente morando na parte rural, onde um vizinho pode estar a alguns quilômetros do outro. Sou do interior de São Paulo, fotógrafo, casado e tenho uma filha chamada Liliane. Eu e a Mila programamos a nossa viagem para o mês de junho. A ideia foi dar o primeiro passeio distante da nossa bebê e também a primeira vez da minha esposa para este lugar que ela tanto queria conhecer,
O primeiro momento só iria eu, minha esposa, filha e meus pais. Meu pai é pastor e, aproveitando a viagem, queria fazer oração em um monte, lá na roça, um lugar longe e alto, onde ele fazia orações quando ia para lá. O motivo especificamente, o porquê ele escolhia aquele monte, não sei dizer, pois não sigo religião alguma. Essa parte é importante, por isso estou relatando. Nisso, outros parentes de Minas Gerais também foram. Então tinha tios e primos, além de nós. Fomos em uma quinta de manhã para voltar no domingo à noite. Foi tudo tranquilo e muito gostoso. Para poder dar a vocês um brinde do passeio gostoso, da imaginação, primeiro irei relatar como é o sítio e depois falarei sobre os acontecimentos. Assim, à medida em que vocês forem ouvindo a história, então vocês poderão visualizar mentalmente melhor cada cena em vossas cabeças. Amigos, o sítio tem uma casa com 3 quartos, sala, cozinha e uma grande despensa. Nessa despensa, que posso dizer que é enorme, guardamos tudo quanto é tralha, tudo quanto é bugiganga. Guardamos dentro da casa, nessa despensa. Fazemos isso porque ninguém fica lá. Então, para não ficar as coisas do lado de fora, nós jogamos tudo lá dentro. Lá fora temos um terreno gigantesco que muitos outros sítios têm para colocar café, um galinheiro e outro curral para as vacas. É muito grande, é igual dos outros sítios que tem por ali. Só que nós não tínhamos cafés nem vacas, mas tinha galinha que um vizinho cuidava a pedido do meu pai. Nós tínhamos muitas galinhas nesse sítio, muitas galinhas. Mais ao fundo, ou seja, para trás da casa, tínhamos uma mata fechada. E até por muitas vezes já ouvimos o resmungar das jaguatiricas e também muitas conversas em forma de barulhos dos macacos. Na semana em que fomos para lá, fazia frio. Então, na noite de quinta para sexta, reunimos a família e fizemos um churrasco com fogueira naquele gigantesco terreno. O frio castigou e logo nós entramos. Não tínhamos internet, nem TV, porque, como eu disse, não fica ou não ficava ninguém lá. O sinal de nosso 4G não funcionava direito, então quem ficou por ali dormiu cedo. Alguns parentes foram dormir em um sítio vizinho de uma tia minha. No dia seguinte, meu pai, um primo meu e eu fomos arrumar uma horta e o galinheiro, que estavam bem destruídos. Minha avó, que ia esporadicamente lá, disse que foi o vento e a chuva que tinha feito estrago. Pegamos as ferramentas na despensa e mãos à obra. O serviço demorou mais do que pensávamos, mas terminamos, almoçamos e à tarde saímos. Saiu aquela multidão de gente para visitar os lugares por lá. Eu, alguns conhecidos e tudo mais, minha esposa e minha bebê. Gente, o lugar era repleto de pastos, floresta e muita terra pelas trilhas. Amigos, lá não há nenhum sinal de modernidade. De tardinha, voltamos e o povo todo foi se arrumar. E quando eu digo se arrumar, foi colocar todo o agasalho disponível por causa do frio, que estava insuportável. Mas não tinha ninguém que queria fazer meu pai desistir de ficar um pouco lá fora. Eu não quis saber. Não ia sair com a minha filha pequena, nem minha esposa queria. Fora isso, eu estava cansado do trabalho e também da caminhada do dia. Contando com meu pai, mais 7 pessoas foram com eles e até 2 crianças quiseram ir. Então na casa só ficaram minha esposa, eu e minha filha. Jantamos e logo fomos deitar, porque fazia um frio intenso. A bebê logo dormiu e minha esposa e eu ficamos conversando por um longo tempo, até que uma hora fomos ao banheiro e voltamos.
Mas ao invés de ir para o quarto, ficamos na sala falando baixinho. Lá fora os sapos coachavam e nos irritavam a tal ponto que peguei minha câmera e fui filmar para mostrar para o pessoal depois e fazer brincadeiras. Abri a janela e filmei, tirei umas fotos e depois já fechei a janela. Tínhamos o costume de brincar com o barulho dos sapatos que pareciam martelar a noite inteira e chamávamos de sapo martelo, que às vezes os barulhos eram tão altos que para dormir era complicado. A janela era com aqueles vidros craquelados, então fechada só dava para ver a silhueta das coisas do lado de fora. E foi então que vivenciei a noite mais terrível de todos os tempos. Passado algum tempo, Mila foi se deitar. E eu fui mexer na câmera, ali na sala mesmo, sabe? Mas era coisa de 5 minutos, só para tirar a bateria, o cartão de memória e deixar a bateria carregando, porque eu também iria dormir. Era tarde, o pessoal não tinha voltado ainda, e a única iluminação que tinha por ali era uma luz fraca de um poste perto da porteira da entrada do sítio. Percebi um silêncio um tanto quanto anormal. Até os sapos, acreditem, até os sapos haviam se calado e só ouvia o uivo do vento. Apaguei a luz da sala e de relance olhei para a janela e vi uma sombra preta perto da luz do poste, mas com o vidro daquele jeito, não consegui identificar. E na minha cabeça, não sei o motivo, o meu coração acelerou. Eu fiquei felizão, porque eu achava que ia fotografar uma onça preta. Imagina só a minha alegria como fotógrafo. O fotógrafo foi às nuvens. Em primeiro momento, eu não peguei a câmera, nem nada. Eu apenas abri um pouco o vidro da janela para poder ver melhor. E a figura... Amigos, a figura pareceu se espreguiçar no poste. Foi quando vi que não era onça coisa nenhuma. Rapidamente, eu fechei a janela. Peludo, enorme, com um rosto meio cachorro, meio porco. Aquilo não me viu. Então se virou. Que sorte eu tive, e melhor ainda, por estar tudo escuro. Eu ainda vi aquilo andando de 4 pelo quintal, por meio da silhueta da janela. Fui engatinhando até o quarto e de repente a minha filha acordou. Ela era só uma bebê, então não creio que sentiu algo, porque ela já acordou chorando. Creio que foi mais por coincidência. Ela chorou e o meu corpo, amigos, travou todo. Olhei para a janela e a criatura que antes de pé no poste caiu de 4 no chão. E eu vendo tudo só pela silhueta da janela. Aquela maldita janela deixava a situação ainda mais aterrorizante. Minha esposa, não sabendo de nada, começou a conversar com a bebê e eu corri para o quarto e mandei ela calar a boca. Sim, grosseiramente mesmo. Tanto que minha esposa ficou chocada no modo que falei. Cala a boca, Mila, cala a boca, pelo amor de Deus. O bebê logo se aquietou porque estava amamentando. Aí eu expliquei, sem assustar minha esposa, que tinha uma onça no quintal. Eu não ia dizer que estávamos na companhia de um lobisomem, certo? Não ia assustá-la.
pedi para ela dormir. A janela estava embaçada, não dava para ver nada. Cheguei até a pensar que tinha visto coisa mesmo. Achei que vi coisa errada, ou alucinação da minha cabeça. Comecei a acreditar que minha mente havia me enganado mesmo. Então, qual a relevância? O que podia dar errado com essa informação? No entanto, Mila levantou e acendeu a luz, pois ela acabara de ver a silhueta do bicho através da janela. Neste momento me desesperei, em seguida o silêncio assustador veio depois do meu berro. Mila! Já dava para notar a silhueta do bicho encostada na janela, parecendo querer ver o que tinha dentro de casa. Minha esposa só faltou largar o bebê no chão de pavor. Nisso ela gritou, e o bicho deu a volta na casa, em direção à nossa porta. Uma onça preta? Ela perguntou. Só lembro ela dizendo isso, porque depois veio o primeiro grunhido, tal como um porco, ou como um bicho muito doente. E depois o galinheiro ficou um alvoroço, e o primeiro lamento do bicho. Era uma coisa horrível, não consigo nem descrever. Pelo pânico, meu cérebro parece bloquear essa memória, mas tudo veio como um sinal de claro terror. A porta estava sendo empurrada e o bicho batia, fazia seus barulhos. Acendia a luz da sala e a porta de madeira estava quase quebrando. Embaixo ela era chutada e estava, sim, se quebrando. Eu paralisei de medo. Foi minha esposa quem gritou e mandou eu sair. Ela estava pálida e a minha bebê, por incrível que pareça, não chorou, porque estava mamando. Mas minha esposa e eu estávamos em pânico. Então eu empurrei a minha esposa para o quarto e mandei ela empurrar a cama e se trancar lá, porque eu ia na despensa e pegar algumas das ferramentas e tentar matar o bicho caso ele tentasse entrar, ou caso ele entrasse. Na minha cabeça, eu iria conseguir deter aquela coisa. A minha esposa sabia que era mais pelo bebê do que por nós, do que por nós mesmos. Então ela se protegeu e depois me disse que empurrou todos os móveis para a porta. Eu fui para o quartinho da despensa e adivinha, tinha só um rastelo por lá, porque quando arrumamos as coisas mais cedo, a gente não colocou nada para dentro. Me bateu um desespero e eu quase chorei, e a criatura urrava e tentava entrar. A parte de baixo da porta quebrou, e nisso minha esposa abriu a porta novamente para me ver. Nesse momento, eu, com todo o respeito pelas palavras, eu me borrei de medo. A criatura tinha se abaixado e a mão monstruosa destruiu a parte de baixo da porta para atravessar. Minha esposa desmaiou literalmente com a bebê no colo e eu tive que fechar a porta do quarto para deixar as duas lá dentro. Se eu fosse descrever aquela mão, aquilo era uma pata de urso toda torta. Eu calço 43 e aquilo claramente tinha o dobro do tamanho do meu pé. Após isso, o que quer que aquilo fosse, espreitou sua cabeça embaixo da porta e me fitou diretamente no olho, se lambendo e respirando forte. Aquilo parecia que iria me comer. Eu gritava desesperado, então peguei aquele único frágil rastelo que eu tinha nas mãos e dei na mão dele. Só que não fez nada, não causou dano nenhum naquele troço. E aquela face demoníaca me encarava tal qual um cachorro muito feio, de olho preto e dentes grandes. A porta estava mordida e ficou toda babada. A carniça se impregnou na sala e eu, com meu agasalho, tentava tapar o nariz. Eu gritava falando para aquela coisa sair e dava com um rastelo na cabeça, na mão dele, mas não adiantava nada. Cheguei a jogar o armário da sala na porta e o bicho empurrou a porta e começou a rachar. Ele empurrou aquele armário como se fosse nada e empurrava a porta que começava a rachar. Aquilo ia quebrar a qualquer momento. Eu gritava por socorro, mas nem o vizinho mais próximo ia me ouvir porque tudo era muito longe. Então eu empurrei o sofá para a porta do quarto e golpeava o bicho ao mesmo tempo. Ele parecia nem sentir, porque gritava
feito um porco e rosnava feito um cachorro de grande porte ao mesmo tempo. E eu vi, em seguida, que eu segurava tão forte o rastelo que, de algum modo, eu quebrei minha unha toda do dedo indicador e sangrava um monte pela sala. E ainda bem que neste momento ouvi a buzina do carro do meu pai, e o bicho desesperado se esgueirou para fora, enquanto meu pai buzinava sem parar. Depois disso, tenho pouca memória. Então o que o pessoal relatou foi que minha mãe quem abriu a porteira para o carro entrar, meu pai subiu com o carro e buzinou sem parar vendo algo na porta. Foi aí que ele viu, o que ele mesmo fala que era um lobisomem. Ele o descreveu como imenso e gordo, parecia um homem, mas claramente era um monstro. Ele, ao ver os faróis, correu para a mata e o povo todo foi desesperado para dentro de casa, já que por fora estava tudo destruído. Meu primo, meu pai e um tio pegaram foice, marreta e outras coisas, foram atrás, mas não acharam. Minhas tias e as crianças entraram e me viram em choque sentado no chão da sala, viram sangue no chão da minha unha e não viram minha esposa e minha bebê. Se desesperaram, mas viram que no quarto elas estavam seguras e que o sangue era só da minha mão ferida mesmo. Ninguém dormiu naquela madrugada e pouco a pouco fui voltando a si. E só queria saber da minha esposa e minha filha. Graças a Deus estavam bem. Amanheceu e vimos que o bicho tinha destruído o galinheiro. O estranho é que não ouvimos barulho nenhum. Minha mão doía e eu não tenho mania de tirar o cartão da máquina. Perdi ele no meio da confusão. Mas aposto que eu devo ter filmado essa coisa quando fiz aquela filmagem contada anteriormente, quando ele estava embaixo do poste, quando eu confundi com uma onça negra. Na mesma manhã, por volta das 10 horas, nem eu nem minha esposa quisemos ficar mais e voltamos mais cedo para casa. Mila até hoje faz terapia por causa desse acontecimento e tem dificuldades para dormir à noite. Moramos em um quintal escuro, e por algumas semanas tivemos que dormir de luzes acesas na casa, porque ela tinha pânico desse monstro. Pessoas que moram lá souberam disso, e segundo minha avó, eles ficaram espantados demais com isso, porque jamais ouviram algo do tipo por lá. Mas já disseram que muitos e muitos anos atrás, coisa de mais de 20 anos, um bicho parecido com o que vimos foi avistado lá, e era feroz também. Eu me arrepiei só de ouvir ela me falando por telefone as características que o povo falava, né, a respeito desse monstro, que batia com as características do monstro que eu vi naquela noite. Esse foi o caso do ataque do lobisomem. Eu não vou nem perguntar como é que você está agora, Yara. Ai, nossa! Como se sentiria em meio à cena relatada pelo nosso amigo Tony, hein, Yara? Nossa, horrível. O cara ele invadiu, né? Foi audacioso, que outras vezes a gente vê o pessoal à vista de longe e tal. Agora invadir a casa assim é bem complicado. Deus me livre, bem traumático, né? Ele passou aí por mal bocado, né? Ou maus bocados. Mas me lembra um caso isso aí, tá, Márcio? Me lembra um caso lá de Realeza do Paraná. Pertinho aí, acho que é perto de você, né? Então eu tô aqui no Paraná aqui no momento, mas Realeza acho que fica pro norte. É um acontecimento que aconteceu em Realeza do Paraná. Claro que o bicho não invadiu a casa, mas era um casal com uma criança pequena e o cara filmou também. Isso, inclusive tá esse caso aqui no nosso canal. Tem esse caso do lobisomem de Realeza, né? Tem o Renato, o mecânico, dando entrevista nas rádios, tá tudo aqui, pessoal. Procura aí que vocês vão gostar desse episódio. Lembrando que o nome do Tony é um nome fictício, o nome da Mila é fictício. Todos os nomes que apareceram nessa história são fictícios porque o Tony pediu que a sua identidade seja mantida no mais absoluto sigilo. Se você também tem um relato, tem um caso, um conto que quer contar pra gente e quer que a sua identidade fique em sigilo, você pode escrever pra gente que nós vamos respeitar a sua vontade. Agora, Yara, você acho que tinha desmaiado igual a esposa dele, né, Yara? Ai, Deus me livre. A gente sabe que você é muito corajosa. Eu sou incapaz de opinar, vou fazer igual Glória Pires, eu sou incapaz de opinar. Essa é boa. Saiu bem.
né? Tá certo. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu quero reforçar a você o pedido para que você possa estar nos ajudando no tratamento da minha irmã Lina. A minha irmã está fazendo químio e radioterapia, ou rádio ou quimioterapia. E a gente precisa da sua ajuda, viu? Inclusive tem um áudio aqui da mãe da Aline. A Aline é minha irmã por parte de pai, mas é a irmã que eu tenho mais contato, é a irmã que eu tenho mais afinidade. Então tem aqui um áudio da mãe da Lina, Eloá Paranhos, e vamos ouvir aqui o áudio dela para ela poder estar descrevendo a luta que ela está passando com a minha irmã lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Márcio. Bom dia, Yara. Tudo bem com vocês? Então, eu sou a mãe da Aline. A minha filha, há 6 meses atrás, descobriu um câncer no colo do útero. E nós iniciamos essa batalha pela cura, né? Procuramos médicos. Quando foi mês passado, nós iniciamos a quimioterapia e a radioterapia. E, assim, a gente tem tido muito gasto, porque muita medicação que ela toma para dor, medicação para enjoo, medicação para evacuar, medicação para reter a evacuação, que às vezes ela fica em períodos de prisão de ventre, às vezes tem períodos de diarreia. E com esse processo todo a gente gasta muito dinheiro, né? Porque ela também continua com uma menstruação que não cessa há mais de 6 meses. Então, assim, absorvente a gente gasta muito. A gente tem tido um consumo de medicação e de absorvente, uma coisa assim, semanalmente, mais ou menos R$250 por semana de medicação, de absorvente e passagem para a gente ir e vir para os tratamentos, né? Porque a rádio é todo dia. A gente mora em Belford Roxo e a rádio é em Botafogo, a radioterapia é em Botafogo, então a gente tem que se locomover e ela anda muito cansada, ela não consegue ir de ônibus. Aí a gente tem que ir de Uber ou ir de carro particular, se tivesse, né, e tal. Quer dizer, ela não consegue andar de ônibus, que é muito cansativo para ela. Então a gente tem que ir de carro, né? Aí tem que ir a gente sempre vai de Uber. Então a gente tem tido um gasto muito grande. E assim, a gente tem feito rifa para ajudar. Eu fiz um bazar esses dias com algumas coisas que lá em casa que eu não usava mais, algumas roupas que estão no armário sem uso. A gente fizemos um bazar. E para poder arrecadar dinheiro para poder manter o tratamento, né? Porque como ela está afastada, ela deu entrada pelo INSS e não conseguiu receber ainda. Então, assim, as dívidas dela também eu tive que assumir. E a gente tem feito o que pode, né? Para poder manter. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Muitas pessoas ajudaram. Ela teve uma amiga também que fez uma rifa para ela. E assim, Deus tem feito um mover sobrenatural, a gente tem conseguido ajuda de várias pessoas, enfim, Deus tem feito um mover sobrenatural e a gente está levando como Deus manda, né? E toda ajuda é bem-vinda. E eu agradeço muito de coração essa ação que vocês têm feito de publicar aí na rádio de vocês, pedindo ajuda também. Agradeço a todos que puderem ajudar, que puderem colaborar, de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, após isso aí, então, eu peço a você que participe do nosso Catarse, participe do nosso Apoie-se. Ali você, a partir de um valor X, R$5 no Catarse, você pode estar ouvindo os nossos episódios com antecedência, mesmo antes de eles serem publicados aqui no nosso canal. E também você poderá ser convidado ou convidada a vir participar de um dia aqui das nossas gravações. Tá certo? Também temos aqui o nosso Pix, na trilha do terror, @gmail.com, onde você pode estar encaminhando a sua doação em qualquer quantia. Lembrando que todo o valor que nesse momento entrar aqui para o canal vai ser revertido para custear o tratamento do câncer de útero da minha irmã Aline Rodrigues. Amigos, outra coisa, coloquei aqui no episódio anterior, uma pesquisa, o que você prefere do canal? Você quer um boné, você quer uma mochila ou quer uma camisa? Vota lá, que para as pessoas que estão colaborando conosco,
nós vamos estar sorteando esse brinde para que você tenha na sua casa uma lembrança aqui do nosso canal. Dito isso, muito obrigado a você desde já pela sua colaboração. Não se esqueça de continuar se inscrevendo, curtindo, comentando, interagindo conosco. Fala para mim aí de qual parte do Brasil e do mundo que você não ouve a gente, tá certo? Yara, mais uma vez eu quero agradecer a você por estar comigo aqui e te desejar uma ótima noite hoje. Como você falou bem, é 14 de outubro de 2023, são 9h10 da noite. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas já fica registrado aqui que nós estamos trabalhando até essa hora. Para você também, Márcio, tudo de bom, uma boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço para você e eu espero você num próximo conteúdo, aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Tchau, pessoal!